Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Nós tivemos aí o anúncio, já está inclusive em vigência no Brasil, do novo valor do salário mínimo de R$ 1.100, levando ali em consideração apenas o reajuste do INPC. Como que você viu esse novo valor e que está bastante distante do valor, inclusive, calculado pelo DIEESE, né, Silvestre? Sim, na verdade o que o governo está fazendo é o que esse governo está fazendo, né? Ou seja, desde 2019 que o salário mínimo não tem tido ganho real, ou seja, aquela política de valorização que nós tivemos do salário mínimo, o governo abandonou. Ele fez um ajuste, uma correção, né, porque o que tinha sido anunciado antes era os 1.088, ele fez um ajuste a partir da estimativa de inflação, né, e com arredondamento chegou nesses R$ 1.100. Mas só para que a gente possa ter uma ideia, você fez referência ao salário mínimo necessário calculado pelo DIEESE com base no preceito constitucional. Esse valor de 1.100 equivale hoje, com a estimativa para os dados para janeiro, né, da cesta básica para janeiro, o salário mínimo necessário, quando comparado com o salário mínimo oficial, equivale a 4,8 vezes aproximadamente, né? Então veja que tem uma distância muito grande, né? E que se nós não tivermos uma política de valorização do salário mínimo de longo prazo, a gente não vai conseguir ter um salário mínimo com poder de compra razoável, né? Como seria esse salário mínimo que o DIEESE estima com base na Constituição Federal. E nesse aspecto, inclusive, é ainda mais preocupante que o valor do salário mínimo tenha sido reajustado só pela inflação, quando a gente sabe, analisando ali os componentes justamente dessa taxa de inflação, que houve ali um aumento muito maior dos alimentos, que são a parte maior aí dos gastos do orçamento familiar das famílias, das pessoas de baixa renda, né, Silvestre? Quer dizer, o impacto da inflação ele foi muito maior para as famílias mais pobres, que vão ter um reajuste aí apenas pela inflação, aquelas que ganham o salário mínimo. Exatamente. Quer dizer, a inflação sempre penaliza os mais pobres e, particularmente, a inflação de alimentos, né? Por quê? Porque os alimentos o item alimentação é o item que tem maior peso no orçamento familiar das famílias de baixa renda, né? Então, quando você tem um aumento dos produtos alimentícios, como é o caso aí dos produtos da cesta básica e dos produtos alimentícios de uma maneira geral, isso reflete pesadamente no orçamento das famílias. Mas eu queria só mencionar aqui, Glauco, acho que a importância do salário mínimo, né, porque ele, para que a gente possa ter uma ideia, você tem aproximadamente 50 milhões de pessoas que são beneficiados, né, com o aumento do salário mínimo, porque tem os seus rendimentos de alguma forma referenciados no salário mínimo, né? Outro dado interessante é que o salário mínimo, quer dizer, esses R$ 55,00 de acréscimo do salário mínimo, ou seja, os 1.100 comparado com os 1.045, isso representa um incremento de renda na economia de aproximadamente 38 bilhões de reais, né? E também tem um incremento do ponto de vista da arrecadação tributária. A estimativa aponta que você tem cerca de 20,6 bilhões de reais seria o acréscimo em termos de arrecadação tributária por conta desse aumento, né, desse ajuste aí do salário mínimo. Então, o salário mínimo é algo muito importante, né, para os trabalhadores, por exemplo, e para a economia de uma maneira geral, né, porque normalmente as pessoas, né, tendem, principalmente aqueles que são contrários a uma política de valorização do salário mínimo,
tende a olhar apenas do ponto de vista de gastos, de despesas, né? Mas os dados demonstram que exatamente o contrário, ou seja, você tem a política de valorização do salário mínimo, ela representa não apenas incremento de renda, incremento na economia, melhoria da condição de vida das pessoas, mas também, isso é importante que se frise, um grande estímulo para as economias da maioria dos municípios brasileiros, né? Até porque o salário mínimo tem um grande impacto também do ponto de vista da Previdência, né? Então, esses dados são importantes e nós temos que lutar, né, para que tenhamos uma política de valorização do salário mínimo como já tivemos até recentemente. Você toca num ponto muito importante, Silvestre, porque, de fato, quando os economistas, alguns economistas do campo neoliberal, eles analisam o aumento do salário mínimo, e inclusive é isso que sai nas manchetes de jornal, o governo terá que gastar mais tantos bilhões, tal, mas o que não se diz é que boa parte desse custo, entre aspas, vai acabar sendo revertido em impostos para o próprio Estado. Então o governo não vai estar perdendo 30 bilhões, na verdade ele vai estar perdendo muito menos, e há outros estudos, diversos inclusive, de economistas de outra vertente, que mostram que a quantidade de dinheiro que retornou, por exemplo, do auxílio emergencial foi fundamental para que a economia não tivesse um declínio maior durante a pandemia. Se o governo tivesse preocupado em retomar justamente o crescimento econômico, teria que ter mais atenção também para o salário mínimo, Silvestre? Com certeza, né, Glauco? Além desses elementos que nós estamos mencionando, né, e os dados também, os estudos têm demonstrado isso, dizer que o salário mínimo digamos assim, é uma política que contribui fortemente para que a gente melhore, né, a distribuição de renda. Eu tenho insistido nessa questão do salário mínimo, quer dizer, o que ele representa em termos de incremento de renda e de injeção de recursos na economia, mas olhando sempre também para a questão dos municípios, né? Porque ele é, de fato, um grande estímulo. Você mencionou aí a questão do auxílio emergencial, né? Que é como o governo está dizendo que não vai renovar o auxílio emergencial, isso será uma grande tragédia para o Brasil agora em 2021, se esse governo não fizer nada em relação a políticas, né, que amenize a situação dessa grande parcela da população, enfim, de uma boa parte dos trabalhadores, né, que não terão renda nenhuma, né, se o auxílio emergencial não tiver continuidade, né? Mas pelo que o governo está dizendo, parece que não vai ter. Então eu acho que queria voltar também a uma questão aí do salário mínimo, que é isso, quer dizer, olhar, claro que também tem o salário mínimo, ele tem um impacto nas contas, sobretudo da Previdência, óbvio que tem, né? Mas isso é muito mais do que compensado com esse incremento, seja do ponto de vista do incremento na economia, seja do ponto de vista do crescimento da arrecadação, enfim. Então, é uma luta histórica, né? Nossa, do jazz, do movimento sindical brasileiro, para que a gente tenha uma política efetiva de valorização do salário mínimo. Tá certo, Silvestre. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até amanhã. Até amanhã, Glauco. Bom dia para você. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.